Do Senhor nesta manhã, glória a Deus. Você também que se encontra na sua casa, que Deus te abençoe nesta manhã, a graça e a paz dele possa te alcançar. Amados, nós temos vivido dias muito importantes durante esse mês. Eu tenho sentido um sopro do Espírito naquilo que tange a família. Nós temos vivido vários momentos importantes durante esse mês, onde nós fomos ministrados por palavras relacionadas com geração, por palavras relacionadas com a família. As nossas terças proféticas têm tido o tema da minha família no altar de Deus. Nós temos subido para o monte com os pais, com os filhos. Nós temos sido ministrados diversas mensagens sobre essa temática da geração. E um novo ministério está nascendo na nossa igreja, que é um ministério com as gestantes. Nós também vimos a Missão Kids iniciando um trabalho maravilhoso. E hoje também se inicia a Conferência de Homens Identidade. Então nós estamos sentindo que o Senhor está soprando, através do seu Espírito Santo, para aquilo que tange a família. A relevância, a importância da família no altar de Deus. Então, diversos investimentos estão sendo feitos na sua família, para que você possa usar dessas palavras, dessa mensagem, de tudo aquilo que o Senhor está ministrando nos nossos corações esses dias, para que juntos a gente possa viver o extraordinário de Deus na nossa casa, na nossa família. E hoje você não pode ficar de fora com o início da nossa conferência Identidade. Estará conosco hoje, essa noite, o pastor Leleco e o pastor Daniel fazendo uma dobradinha e vai ser imperdível. Então muitas pessoas estão perguntando, pastor, é para ir só homens? Não, venha também homens, venha também as mulheres, né? É uma conferência focada nos homens, mas você faz parte da família, então você também vem. Amém? Glória a Deus. Amados, o texto que eu queria compartilhar com vocês na palavra de hoje se encontra em Gênesis, no capítulo de número 6, versículos 13, 14 e 22. Gênesis, capítulo 6, versículo 13, 14 e 22. À medida que você for encontrando, eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Gênesis 6, 13 e 14, depois nós vamos pular para o 22. Amém. Reverentemente a palavra do Senhor diz assim: Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Versículo 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, não feche a palavra de Deus. Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus, por essa mensagem, por essa palavra. Senhor, nós cremos que essa palavra, meu Pai, esse pequeno texto que nós lemos, meu Pai, ele é mais do que suficiente para transformar as nossas vidas, porque a sua palavra é viva, porque ela continua sendo eficaz, ó Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, esteja ministrando aos nossos corações essa manhã, para que juntos, ó Pai, nós venhamos entender, meu Pai, qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa família. Ó Deus, juntos nós venhamos entender, meu Pai, qual é o direcionamento que o Senhor tem para as nossas famílias, Senhor, para o nosso lar, para a nossa casa, Senhor, para os nossos chefes de família, Pai, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso coração, guia, Senhor, a nossa mente, meu Pai, e nos afaste de toda distração, meu Pai, que possa ocorrer nesta manhã, Deus, para que a sua palavra encontre em nossos corações, ó Pai, uma terra, Senhor, fértil, Deus, aonde ela possa, meu Pai, Senhor, superabundar a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, é por isso que nós oramos. Amém. E glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Amados, é por esse motivo que o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, porque eu tenho sentido um direcionamento do Espírito, como eu disse, sobre esse aspecto da família. E a família, hoje em dia, tem sido alvo dos maiores ataques que alguém pode haver.
Eu não sei na sua casa como que está o seu lar, como que está a sua família, mas o que nós podemos ver é que a família tem sido alvo de ataques. Eu lidero junto com a Karine a rede de adolescentes e nós sabemos o que tem chegado até nós para que nós possamos corrigir, para que nós possamos instruir, para que nós possamos chamar os pais para conversar, e a gente vê como que esse ataque acontece de uma maneira grandiosa. E muitas vezes a gente fica num estágio de abandono, num estágio de inércia, e a gente não tem essa sensibilidade para entender o que está acontecendo. Algumas vezes eu já preguei aqui uma mensagem sobre a gente estar em missão, sobre a importância da gente estar ligado com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e por muitas vezes a gente deixa que a vida venha nos levar da maneira como ela quiser, e aí a gente não percebe que a nossa família tem sido alvo de ataques. Quanto mais passa o tempo, nós percebemos que nós não temos tempo mais para a família. Quanto mais passa o tempo, nós percebemos que o nosso foco está em coisas e não está em pessoas. Muitas vezes nós temos que terminar aquela faculdade, fazer aquela pós. Muitas vezes nós temos que trabalhar a nossa carreira, nós não perdemos a academia, nós não podemos ficar sem o trabalho. E tudo isso são coisas boas, são coisas importantes para acontecer. Mas a nossa família é o nosso primeiro ministério. A nossa família é aquilo que precisa fazer a base para a nossa sociedade. Você quer viver um grande avivamento? Amém? Você quer viver um grande avivamento? Comece a viver esse grande avivamento a partir da sua família, a partir daquilo que você vai investir dentro da sua casa, no seu lar, com as pessoas à sua volta, porque aí começa um grande avivamento. Quando nós estruturamos primeiro a nossa casa, quando nós preparamos primeiro os alicerces, as bases, os fundamentos da nossa casa, aí sim nós estamos preparados para invadir Muriaé, aí sim nós estamos preparados para sair daqui e saquear o inferno, aí nós estamos preparados para sair deste lugar e começar a romper com os grilhões, as cadeias que prendem as pessoas lá fora, mas tudo isso precisa partir primeiro da nossa casa. Talvez você conheça aquela famosa história do filho do pastor. E o filho do pastor, uma vez perguntaram para ele assim: olha, qual que é o seu maior sonho? E ele falou assim: meu maior sonho é morar na igreja. E todo mundo achou muito bonitinho, porque aquele menino era filho de pastor, e normalmente o que se diz é que filho de pastor não é crente. Mas isso é uma mentira. E aquele menino estava quebrando esses paradigmas, dizendo: meu sonho é morar na igreja. Todos acharam bonito, mas perguntaram: mas por que seu sonho é morar na igreja? E ele diz: é porque na igreja o meu pai é bom, na igreja o meu pai é amável, na igreja meu pai cumprimenta todo mundo, me abraça na frente das pessoas, tira foto comigo no final do culto. Na igreja o meu pai é melhor. Então quantas vezes nós deixamos para agir na igreja aquilo que nós precisamos zelar na nossa casa? Quantas vezes nós testemunhamos para um grupo de pessoas uma vida que na verdade não é aquela vida que nós levamos? E aí quando eu olho para a palavra do Senhor, nesse texto aqui de Gênesis, eu percebo uma família que estava vivendo dentro de um cenário de perturbação, dentro de um contexto maior. Nesse texto que nós lemos, está dentro de um contexto maior, um contexto de maldades no mundo, um contexto de apostasia no mundo, um contexto de pecado no mundo. E esse texto que nós lemos agora fala de um ser humano que estava experimentando o pecado e afastando dos caminhos do Senhor. No início do capítulo 6, a Bíblia conta que os filhos de Deus estavam escolhendo para si esposas, as filhas dos homens, simplesmente porque elas eram bonitas. E o que tem a ver com isso? Qual o problema disso? É porque na verdade essa miscigenação que estava acontecendo estava contrária aos olhos de Deus. Aí a primeira coisa que eu percebo é que antes do cenário onde nós vamos viver aqui, vamos ler, vamos entender sobre a vida de Noé, o que vai acontecer daqui para frente, a gente precisa entender que existia uma miscigenação, uma mistura, uma cultura que não era agradável aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos de falar de uma coisa que a gente falava muito no passado, sobre o julgo desigual. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com uma pessoa que não tem a mesma fé que nós, ou queremos trazer para dentro da igreja aquela pessoa que a gente conheceu no mundo, e através do relacionamento a gente mente para nós mesmos, dizendo assim: olha, eu vou converter ela, ou eu vou converter ele, é só esperar um tempo, e daqui a um tempo na verdade a gente está fora da presença de Deus.
Muitas vezes a gente não fala mais disso, a gente não pensa mais nisso, e a gente acha que a gente pode continuar agindo dessa forma. E o que está acontecendo aqui, esse contexto maior, onde as pessoas estavam ali vivendo umas com as outras, contrárias à vontade de Deus, traz para nós o que estava sendo gerado ali naquele lugar. O que estava sendo gerado naquele lugar era algo que Deus não se agradava. Era algo com que essa miscigenação, atrelada aos diversos pecados, entristeceu demais o coração de Deus. E esse é o motivo principal para que toda a história que eu sei que você conhece, a história do dilúvio, viesse a acontecer. Aquilo que é principal ali, na verdade, é esse entristecer do coração de Deus. O Senhor naquele momento estava se entristecendo com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. E ali a Bíblia, alguns versos, algumas versões, lá no capítulo 6, fala que Deus havia se arrependido da criação do homem. E na verdade não é que Deus havia se arrependido da criação do homem. É porque a palavra arrepender, ela pode ser usada em dois sentidos. A palavra arrepender, ela pode ser usada, ela tem um significado diferente ao ser usada quando falamos de homens, nós, seres humanos. E ela tem um outro sentido quando nós falamos com Deus, quando tem a ver com Deus. A palavra do hebraico aqui, empregado para se arrepender, na verdade, é shub, que significa voltar atrás ou mudança de mente. Esse arrepender é o arrepender do homem. Quando a Bíblia fala que nós precisamos mudar de mente, lá em Romanos 12:2, quando fala que nós precisamos mudar, transformar pela renovação da nossa mente, a palavra que está sendo usada é essa palavra de mudança de mente, de metanoia. É uma palavra que fala sobre voltar atrás, como se o passo que eu dei não valesse, eu precisasse mudar a rota, falando de conversão, mas não é essa palavra que é usada para quando vai falar sobre Deus se arrependeu. Na verdade, a palavra usada é nahan, que significa uma profunda dor ou um pesar. Deus sentiu tristeza profunda quando Ele contemplou o que o homem havia se tornado. Na verdade, não é que Deus havia se arrependido da sua criação, mas Deus havia se entristecido de tal forma que Ele não via mais uma solução mantendo o homem naquele lugar. O cenário que existia para que o homem estava vivendo era de tamanha corrupção, era de tamanho pecado, era de tamanha dissensão, que Deus, olhando para o homem, viu que não valia mais a pena manter. Amados, nós estamos cercados disso. Nós olhamos ao nosso redor e muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: olha, não vale a pena manter isso. Não vale a pena eu pregar, não vale a pena eu evangelizar, não vale a pena eu ir para as ruas, falar do amor de Jesus, porque olha como o mundo está caído, olha só como as pessoas estão agindo, olha só a depravação do homem, olha só o que eles estão vivendo, olha só como a vida está tocando o barco dela. E às vezes a gente olha para esses cenários, a gente não consegue enxergar a solução. Muitas vezes a nossa vontade é de desistir, mas nós não estamos falando de um Deus que desiste do nosso propósito, do seu propósito. Nós estamos falando de um Deus que, mesmo vendo isso, Ele encontra estratégias para mudar toda a rota. Muitas vezes a nossa vontade é de desistir. Sim, nossa vontade muitas vezes é de abandonar o barco. Muitas vezes a gente fala: não vale a pena manter isso, eu vou para outro caminho, um lugar que eu olho e parece que está mais fácil. Mas quando Deus vê esse cenário, Ele se entristece profundamente, Ele toma uma decisão no seu coração, de exterminar toda a raça humana, mas não toda, uma família se salva, uma família é encontrada aos olhos do Senhor, para que essa geração, agora nos moldes do Senhor, pudesse a ser contada novamente. Amados, eu não sei se você sabe, mas o Senhor tem uma promessa para a sua casa. O Senhor tem uma promessa para a sua família. Ainda que você olhe para o lado, para a direita, para a esquerda e não vê uma rota, e não veja uma rota, não veja um caminho, não veja que a pressão está muito forte, o Senhor tem uma promessa para a sua família. Então não pense que a pressão vai te eliminar, mas pense que a sua família restaurada no altar do Senhor será a ferramenta usada pelas mãos de Deus para alcançar aquelas vidas que estão lá fora. O Senhor vai começar pela sua casa, o Senhor vai começar pela sua história, o Senhor vai começar por aquilo que você tem nas mãos. E olha que Ele nem precisa disso, porque o nosso Deus, Ele criou tudo a partir do nada.
mas Ele quer usar a nossa família, Ele quer usar a nossa identidade, Ele quer usar aquilo que está conosco, para que nós possamos ser usados por Ele, para alcançar o objetivo e o propósito que Ele estabeleceu para nós. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que essa família que foi poupada desse grande extermínio, é uma família abençoada por Deus, que é a família de Noé. Nós precisamos enxergar as qualidades dessa família, representada aqui pela pessoa de Noé. Aqui nós vamos ver que um homem, ele vai ser levantado ali por Deus, para ser o representante daquela casa. E eu acho que essa palavra também tem tudo a ver está conectada com a conferência que começa logo mais. A relevância, a importância do chefe de família. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira e o pastor Leleco trouxe uma informação nova que eu não conhecia. Onde, quando uma criança se converte na sua casa, 22% de chance daquela família toda se converter. Quando um jovem se converte na sua casa, mais uma chance menor ainda de alguém se converter. Quando uma mulher, acho que 18%, se converte na sua casa, 18% da chance daquela família se converter. Mas quando um homem se converte na sua família, 93% de chance daquela família toda se converter. E quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para a nossa igreja, quando a gente olha para a nossa família, a gente vai percebendo cada vez menos a ação do homem na casa. Nós vamos percebendo cada vez mais que as mulheres têm tomado o papel que deveria ser do homem. A gente não está falando de machismo, não estamos falando de feminismo, estamos falando de papéis. A mulher tem seu papel, assim como o homem também tem seu papel. O que nós não podemos fazer é negligenciar o papel de patriarcas que o Senhor colocou na nossa casa, na nossa família. E é por esse motivo que muitas famílias estão caindo, estão perecendo. É por esse motivo que muitas famílias estão se perdendo, porque os maridos estão deixando de cumprir aquilo que para Deus foi gerado como uma promessa. O Senhor está te dando a oportunidade de você preparar uma arca para Ele, colocar toda a sua família dentro dela. Mas é você que vai construir, homem. É você que vai construir, pai. É você que vai construir, marido. É você que está na incumbência de realizar a grande obra que o Senhor colocou nas suas mãos, para você salvar a sua casa, salvar os seus, para que você leve a sua família para um lugar que o Senhor quer que seja levada. Essa é a maior preocupação de Deus. Então, quando nós enxergamos essa família de Noé, nós vamos ver esse texto todo. Não se fala muito dos filhos de Noé, não se fala muito da esposa de Noé. Cita que eles estavam na arca, cita os animais, mas o tempo todo o diálogo de Deus era com Noé. O diálogo de Deus era com aquele homem. O diálogo de Deus tinha uma voz direta de Deus para alguém que estava ali na figura daquele chefe de família, que precisava conduzir a sua casa no caminho que ela precisava de caminhar. Então, quando eu olho para o texto, lá em Gênesis 6, no versículo 9, parte B, a primeira coisa que eu vejo é que Noé é o tipo de homem que Deus procura para ser o chefe da família. Noé é esse tipo de homem. O texto diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amados, quando eu leio esse texto, quando eu li esse versículo, que Noé era homem justo, era homem íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com Deus, na hora eu me lembrei de Jó. Porque o texto de Jó, no capítulo 1, versículo 1, ele diz a mesma coisa, que este homem era íntegro e reto, e temia a Deus, e se desviava do mal. Só que você conhece a história de Jó. Nós conhecemos a história de Jó. Nós também conhecemos a história de Noé. Nós conhecemos o dilúvio, nós sabemos o que Noé vai passar, assim como nós sabemos também o que Jó vai passar. Então a primeira coisa que eu observo aqui, com essas semelhanças, é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E por que não? Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Muitas vezes a gente lida com Deus como nós lidamos com a matemática, que 1 mais 1 é 2, e com Deus não é assim, a matemática de Deus é diferente. Muitas vezes nós lidamos com Deus como se tudo que eu fosse fazer, Deus tivesse uma obrigação de gerar uma bênção ao meu favor de maneira contrária e semelhante à minha busca.
E assim, se relacionar com Deus dessa maneira, é se relacionar com Deus de uma maneira mecanizada, automatizada. Isso não tem a ver com relacionamento, mas tem a ver com uma loteria que você aposta e acha que porque você apostou, você tem que ganhar. Não é assim que Deus é representado nos relacionamentos. Quando eu olho para a história de Jó, quando eu olho para a história de Noé, eu percebo uma clara importância que Deus dá, não para as perdas que eles vão acontecer, não pelo cenário de derrota, de fracasso que eles vão ter que superar, mas pelo relacionamento que eles precisam construir com Deus. É aí que está toda a diferença. Nosso questionamento muitas vezes de por que pessoas boas sofrem? Por que eu estou buscando tanto ao Senhor, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo para um monte de oração? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que a pessoa que eu mais amo na minha família faleceu? Por que eu perdi o meu emprego? Por que eu tive que trancar a porta, tive que trancar minha faculdade? Por que eu perdi meu relacionamento? Muitas vezes as perguntas que nós fazemos, elas refletem a estrutura de religiosidade que nós temos. Porque a gente faz uma conexão que não era para ser feita. Se eu faço algo bom para Deus, se eu agrado o coração de Deus fazendo aquilo que Ele gosta, lendo a palavra, jejuando, orando, buscando a Deus, indo para o monte, é obrigação dEle fazer algo a meu favor. E não tem nada disso. E não tem que ser assim, e nem pode ser assim. Na verdade, isso só retrata essa estrutura de religiosidade que a gente cativa. Eu estou lendo um livro chamado Chega de Regras, do Larry Crabb. Esse livro aqui, muito interessante. E esse livro aqui eu até compartilhei com algumas pessoas, eu sei que algumas pessoas também compraram, e ele é sensacional, porque nesse livro, o Larry Crabb, ele fala uma coisa que é muito interessante, a gente não percebe. O que a gente não percebe? É que Deus, Ele não se relaciona conosco da maneira como nós achamos que esse relacionamento precisa ser vivido. Eu vou explicar. Todas as vezes que nós fazemos algo para alcançar um outro algo. Se eu tenho que chegar no ponto B, eu preciso de partir do ponto A. E eu sei que se eu fizer A, eu vou alcançar B. Se eu fizer B, eu vou alcançar C. E assim eu vou vivendo a minha vida. Ou seja, se eu estudar no ensino fundamental, eu vou passar para o ensino médio, segundo grau, e depois eu vou fazer ou um curso técnico, ou vou fazer uma faculdade. Depois de um tempo de faculdade, eu vou me formar, vou conseguir um bom emprego, uma esposa, eu vou conseguir um bom salário, eu vou ter a minha casa, meu carro, os meus filhos, e vou assim até o final da minha vida. Só que fazendo dessa forma, que é uma forma que a gente age naturalmente, e você não está errado de fazer, mas na verdade você é convencionado, porque você foi criado assim, porque todas as coisas acontecem assim, você está vivendo sobre uma pressão. E o Larry fala que essa pressão que está ligada sobre nós é uma pressão de manter sempre um resultado, de gerar resultados, mas a gente vai gerar resultados a partir das nossas ações. Então ele fala assim, olha, todas as vezes que eu faço alguma coisa, eu espero que eu fazendo essa coisa, eu chegue no próximo nível. E ele vai falando que isso vai gerando uma coisa que ele chama de lei da linearidade. Ou seja, tudo que eu faço precisa gerar algo que eu espero. Tudo que eu faço tem que gerar algo no próximo nível que eu espero. E assim vai acontecendo. E quando nós temos um encontro com Deus, a gente acha que com Deus também é assim. A gente acha que com Deus é assim, ó, eu começo a lendo a palavra, aí Deus vai me dando experiências, aí depois eu começo fazendo jejum, daqui a pouco eu estou vivendo tudo isso, e eu estou querendo as bênçãos do Senhor o tempo todo. Muitas vezes nós colocamos Deus contra a parede e começamos a acusar Ele dizendo, olha, eu faço tudo aquilo que o Senhor me mandou, eu ajo da forma como o Senhor quer, eu leio a palavra, me afasto do pecado, e por que minha vida está acontecendo isso? Por que eu perdi meu emprego? Por que meu relacionamento terminou? Por que entrou uma doença na minha família? E a gente começa a indagar Deus e colocar Deus na parede, questionar Deus, como se pessoas boas não pudessem viver momentos ruins. Amados, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que o Senhor está nos moldando. E o lugar de moldar não é no lugar de conforto, mas é no lugar de deserto. O lugar de moldar não é no lugar onde eu estou favoravelmente acomodado, mas é o lugar justamente onde eu vou ser desafiado. Isso não tem nada a ver com Deus não te amar, isso não tem nada a ver com Deus não gostar de você, isso não tem nada a ver com você não estar gerando um relacionamento saudável com Deus. Tem a ver que Deus, Ele não vive esse tipo de relacionamento com você, esse relacionamento de barganha, de troca. Ele não vive dessa forma, não é assim que é para se relacionar com Deus. É diferente.
E aí o Léo vai falar que a maneira como nós precisamos nos relacionar com Deus, não é essa maneira, essa forma linear de lidar. E ele vai trabalhar uma outra lei, chamada lei da liberdade. Ele vai dizer o seguinte: eu me relaciono com Deus, não por aquilo que Deus pode me abençoar. Eu me relaciono com Deus porque eu não consigo viver sem a presença dEle. O meu relacionamento com Deus é baseado na presença dEle. Não é a troco das bênçãos que Ele pode me dar, porque Ele pode me dar. E Ele quer me dar, porque a palavra de Deus fala que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar, não estão fechadas. O Senhor, Ele ama abençoar o seu povo, mas Ele retém muitas vezes a bênção, porque nós nos relacionamos com Ele somente pelas bênçãos. E muitas vezes nós deixamos de viver o relacionamento real, o relacionamento da presença, o relacionamento de ouvir a voz de Deus e simplesmente seguir o seu comando. E não é para alcançar nada. E o Lério fala que quando nós vivemos dessa maneira, a pressão é desligada. Então a palavra de hoje, muitas vezes é para a gente entender que a pressão precisa ser desligada. Nós precisamos sair desse lugar de cobrança que nós fazemos conosco mesmos, para a gente viver agora algo livre, na liberdade do Espírito Santo. Nós precisamos viver da maneira como o Senhor nos chamou para viver. Isso tem a ver com relacionamento. Eu lembro da palavra do Matt aqui naquele sábado do Hope, onde ele falou assim: olha, precisa haver continuidade, precisa haver relacionamento. É por isso que o Senhor está chamando essa geração, é para isso que o Senhor está chamando esses homens, é para isso que o Senhor está chamando uma nova família de Noé, que está espalhada aqui em Muriaé, para que juntos nós possamos viver esse relacionamento com Deus, sem querer nada em troca. Aí a nossa casa experimentará uma conversão genuína. Aí a nossa casa eliminará todos os aspectos da religiosidade que a gente vai construindo para dentro da nossa casa e gerando aquilo como se relacionar com Deus fosse fazer A para chegar em B e alcançar as nossas bênçãos. E a gente vai aprender que nós seremos abençoados, ainda que passando por momentos de tribulação, simplesmente porque nós não abrimos mão da presença de Deus, porque nós não abrimos mão da glória dEle, porque nós não abrimos mão do relacionamento com Ele. Isso faz toda a diferença. Isso muda o cenário, isso muda a mente, isso abre a mente, e a gente não fica mais refém dessa preocupação. Ai Senhor, porque todas as vezes que eu lido com Deus nessa lei da linearidade, esperando acontecer algo, eu gero uma pressão tão grande sobre mim, e quando as coisas não acontecem da maneira como eu gostaria, eu começo a me fazer uma pergunta: o que eu estou fazendo de errado? Onde eu estou errando? Porque eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço jejum, eu subo no monte, eu vou nos cultos, eu estou nos grupos de pastoreio, eu sirvo nos ministérios. O que eu estou fazendo de errado? E a resposta é nada. Você não está fazendo nada de errado, você só está se relacionando com o divino da forma errada. Você está esperando que venha algo dele, porque você está fazendo algo para ele, e não é assim que funciona. Deus não está esperando você fazer nada, Deus só está esperando você. Você está entendendo isso? Deus não está esperando você fazer nada, Deus está esperando você, só. Você chegar, você se aproximar, você se apresentar a Ele dizendo: Senhor, eu quero viver um relacionamento, eu quero viver algo novo, eu quero viver uma intimidade diferente, eu quero atrair a sua presença aonde eu estiver. Eu quero abandonar os meus paradigmas, meus conceitos até hoje, porque até hoje o que eu vivi é muito importante, é muito bom, mas não se compara àquilo que o Senhor me chamou para viver. Nós estamos desligando a pressão nesse momento e nos conectando com Deus, para que nós venhamos a viver exatamente o que Ele nos chamou para viver. Então é muito interessante, porque quando eu olho para Jó, quando eu olho para Noé, o que eu percebo é que não são homens trabalhando para fazer algo para Deus, para ser salvos. Eu não estou vendo um homem ali trabalhando, construindo uma arca somente para ser salvo. Porque se aquele homem estivesse naquela condição, ele estaria numa condição de reclamação. Coisas que ele poderia reclamar: olha, eu não sei construir arcas. Você chamou a pessoa errada. Eu até quero estar nessa arca quando ela estiver pronta, mas eu não sei construir, eu não vou construir, eu não tenho habilidade, eu sou agricultor. Talvez sejam algumas desculpas que nós podemos dar para Deus, na hora que Deus nos chama para construir algo.
E aí às vezes a gente olha, quando a gente olha para Jó também, a gente percebe que não era esse o cenário de Jó, muito pelo contrário. Esse homem, ele amava Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. É claro que ele precisava de ter mais intimidade com Deus ainda, é claro que Deus queria levar ele para um novo nível, mas o nível anterior não era um nível insuficiente, não era um nível que atrapalharia ele na salvação dele, não era um nível que quando o Senhor olhava para ele, ele via alguém diferente, alguém ruim, alguém mau. Não, muito pelo contrário, aquele homem era reto, era íntegro, era temente ao Senhor e andava com Deus, assim como Noé também, era um homem íntegro, era um homem reto, que andava com Deus, e ele era diferente dos seus contemporâneos. Entre os seus contemporâneos ele fazia diferença, no lugar que ele estava, ele era diferente dos outros. Esse era Noé. E quando a gente olha para a história de Noé, para a história de Jó, como eu disse, nós vamos ver relacionamentos sendo gerados. A gente não vai ver ali uma cobrança de eu faço isso para conseguir aquilo, não. E talvez você pode até falar, pastor, mas ele construiu a arca para ser salvo. Não, na verdade, ele simplesmente ouviu a voz de Deus e fez aquilo que ele não esperava e não sabia nem onde ia dar. Mas pastor, Deus avisou para ele o que ia acontecer. Tudo bem, Deus avisou para ele o que ia acontecer, mas ele poderia ali ter entrado numa crise de depressão, de ansiedade, de ter morrido ali, por causa do tamanho do projeto. E a gente não vê em nenhum momento da passagem bíblica Noé reclamando, mas Noé sendo orientado por Deus e fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse. E aí, uma coisa me chama muita atenção. Muitas vezes, muitos pais não são como Noé. Por quê? Porque não sabem construir arcas? Não, é porque não são aquela plataforma firme para a sua casa, para a sua família. Amados, de coração, eu converso com alguns adolescentes que falam, pastor, a Bíblia fala que a gente tem que ler a Bíblia. A igreja fala que a gente tem que ler a Bíblia. O pastor fala que a gente tem que ler a Bíblia, a pastora fala, o líder de grupo de pastoreio fala, todo mundo fala. Mas quando eu chego em casa, eu não vejo o meu pai lendo a Bíblia. Eu não vejo a minha mãe lendo a Bíblia. E aí eu pergunto muitas vezes, eu converso com a Karine, converso com a pastora Natasha, muitas vezes eu falo, como que em um encontro semanal, a gente vai conseguir mudar uma mentalidade que na sua casa não é reforçada? Sabe qual é o nome disso? Terceirização da responsabilidade. Quando nós entregamos para outros aquilo que era para nós fazer. E quando eu olho para Noé, eu não vejo Noé entregando o projeto da arca para ninguém fazer. Eu não vejo Noé contratando um arquiteto, um engenheiro para construir aquilo que ele não sabia fazer. Ele pegou aquilo que tinha nas mãos e começou a executar, sendo instruído por Deus. Amado, se você não sabe o que você vai fazer com o seu filho, só comece a executar, porque o Senhor vai te dar as orientações. O Senhor vai te instruir, Ele vai colocar diante de você aquilo que é necessário para fazer, qual é o próximo passo a ser executado, mas dê o exemplo, gere o testemunho na sua casa, gere o testemunho na sua família, seja diferente dos seus contemporâneos. Talvez você possa dizer assim, mas eu não vejo ninguém fazer isso, e se eu não fizer isso em casa, não vai causar tanta influência assim, você que pensa. Os seus filhos estão te olhando, o seu esposo está te olhando, a sua esposa está te olhando, tudo aquilo que você faz, você está sendo observado, e como cristão, e principalmente o cristão aqui da Metodista Central, você é mais observado que os outros. As pessoas te olham diferente, as pessoas fiscalizam os seus passos, elas printam os seus stories, elas mandam para as pessoas, porque você está na incumbência de gerar um testemunho, de gerar algo que transforma pessoas, a partir da sua casa. Você tem essa missão de gerar algo novo dentro da sua casa, para que você seja levado a um próximo nível. Então, o outro ponto que eu vejo aqui é que Deus fala com quem é íntegro, justo e que anda com Ele. Quando eu leio na palavra no versículo 13, então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus, Ele não fala somente. Nosso Deus fala, Ele está sempre falando, mas com Noé, Ele não simplesmente fala, mas além dele falar, Ele revela os seus desígnios, Ele revela o seu coração. Ele conta para Noé segredos que só ele mesmo sabia que poderia acontecer. Repara isso. Somente Noé fica sabendo do desastre que vai acontecer, do dilúvio.
Quando Noé, ele se coloca nessa posição de relacionamento, ele simplesmente é um homem temente, mas que ele anda com Deus. O Senhor olha para toda a terra e percebe que existe um homem que anda com ele. E aquele homem que anda com ele, na verdade, ele tem intimidade suficiente para ouvir a voz de Deus e ouvir de Deus aquilo que está no coração de Deus. Qual foi a última vez que nós ouvimos aquilo que está no coração de Deus para nós? Eu não estou falando do nosso coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Mas qual foi a última vez que nós ouvimos o coração de Deus para a nossa vida? A vontade plena de Deus para a nossa casa, aquilo que Deus sonha para o nosso relacionamento. Qual foi a última vez que nós ouvimos essa voz e nós fomos guiados por ela, nos transformamos numa família direcionada pela ação poderosa de Deus? Qual foi a última vez? E aí, quando eu olho para Noé de novo, eu vejo que as coisas que Deus fala parecem loucas, parecem perigosas, porque um Deus que fala com um homem que ele vai acabar, vai exterminar com todos os homens, com todos os seres vivos da face da terra, coloca isso no coração do homem e dá uma incumbência para ele. Se fosse comigo, talvez eu morreria, talvez eu não aguentaria essa pressão. Mas Deus, quando ele vai falar com Noé ali, ele está sabendo com quem ele está chamando, o que ele está pedindo. Então é o momento da gente se colocar nessa posição. Será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos prontos para ouvir o coração de Deus? Para saber o que Deus quer para nós? Que intimidade nós precisamos gerar para ouvir essa voz, para que Deus venha falar conosco? E Ele vai fazer aquilo que o Senhor chamou Ele para fazer. Mas quando eu vejo que essa voz que parece louca, esse sonho que parece louco, esse projeto que vai destruir toda a humanidade parece louco, as coisas que Deus fala parecem louco, eu também preciso perceber que quando Ele fala conosco, na verdade, não é para nos matar, mas para nos preparar para aquilo que há de vir. Então aquele que tem intimidade com Deus, aquele que anda com Deus como Noé, ele está mais habilitado do que os outros para ouvir o coração de Deus e saber o que está por vir. Ele não é pego de surpresa, você está entendendo? Quando Deus fala ao nosso coração e as coisas depois vêm acontecer, nós não somos pegos de surpresa pelas circunstâncias, mas nós já conhecemos o coração de Deus, e por conhecer o coração de Deus e andar com Deus, a gente já está caminhando na vontade que Ele nos chamou. E isso faz toda a diferença. É aí quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê assim, esse é mais espiritual do que aquele, parece que ele tem mais vida com Deus, parece que as coisas não acontecem na casa dele, mas acontecem. Entenda que o dilúvio está iminente, vai acontecer, e Noé vai passar por ele. Mas ainda assim, Noé tem a segurança de que essa vontade de Deus vai acontecer. O dilúvio vai exterminar todos os seres humanos da face da terra. Porém, também nessa mesma voz diz assim: eu vou proteger a sua família. Eu estou guiando a sua embarcação, eu vou te levar para o lugar seguro. Vai ser um tempo de tormenta, sim, vai passar 40 dias, sim, vai ser um dilúvio muito sério, sim. As pessoas que você conhece vão desaparecer, muitas vão morrer, as coisas que estão acontecendo à sua volta não vão acontecer mais, mas eu estou guardando a sua família. Eu tenho chamado você para executar algo grandioso para mim, para te guardar, para te proteger e para te livrar do mal. Mas o Senhor não nos livra do mal nos colocando no sofá num domingo de tarde. O Senhor nos livra do mal nos colocando no meio da fogueira, para que a gente saia do outro lado aprovado pelo Senhor. O Senhor nos livra de mal nos colocando no meio de turbilhões, no meio de dilúvios, passando por desertos, para sairmos do outro lado aprovados, no outro nível com o Senhor. Porque a intimidade que começou antes, ela precisa ser preservada e continuar sendo caminhada para esse lugar que o Senhor nos chamou. Mas eu também olho para a palavra do Senhor e vejo que Deus tem sempre uma direção clara, principalmente quando o assunto é perpetuar a nossa família. Quando o assunto é salvar a nossa família, o Senhor tem sempre uma direção muito clara. E aí eu olho uma coisa muito interessante no verso 14 a 17. Aleluia. Diz assim: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro,
coloque uma porta lateral, faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu vou trazer o dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Repara que Deus dá diversas orientações importantes e bem detalhadas sobre a construção da arca. E a arca aqui nesse cenário representa a família. A arca nesse cenário representa a nossa família, representa aquilo que há mais de importante que a gente leva para dentro de um lugar para ser protegido pelo Senhor. Aí eu não estou falando do seu carro, meu irmão. Eu não estou falando da sua casa, minha irmã. Eu não estou falando daquilo que você consegue adquirir com dinheiro. Eu estou falando daquilo que é mais importante para Deus, que é a sua família, que é o seu lar, a sua casa, no sentido não de construção, mas no sentido de habitação. E aí quando eu vejo que o Senhor dá diversas orientações detalhadas sobre a construção da arca, eu percebo que é assim que Deus quer fazer com as nossas famílias. Ele quer nos dar instruções claras para que nós não venhamos a perecer durante a rota, durante o caminho. Ele quer nos dar essas direções para que nós não venhamos a perecer juntos com aqueles que não amam o Senhor. Porque o contexto desse texto que nós acabamos de ler, ele tem a ver com pessoas que não amam o Senhor. Ele tem a ver com pessoas que estão caminhando para a maldade. Ele tem a ver com pessoas que vão perecer porque estão fora da rota de Deus. E aí o Senhor está chamando uma família, está chamando a nossa família, está chamando a família central em Muriaé, para que nós juntos recebamos as orientações detalhadas de Deus, para que nós não venhamos a perecer juntos com aqueles que não amam a Deus. Então quando Deus orienta, pode até parecer pesado, pode até parecer muito trabalhoso, pode até parecer penoso, mas no fim valerá a pena, porque a orientação não vem de mim, a orientação vem de Deus, e Ele sabe de todas as coisas. Eu brinquei com os adolescentes na quinta-feira, eu falei assim, quais são os 2 únicos dias que a gente não pode fazer nada? Só existem 2 únicos dias que nós não podemos fazer nada. O primeiro se chama ontem, e o segundo se chama amanhã. Eu falei, olha, ontem já passou. O que você pode fazer a respeito de ontem, você pode fazer hoje, que é pedir perdão pelos seus pecados a Deus, se reconciliar com o seu irmão, mas você faz hoje, você não faz ontem. E amanhã, o que eu posso fazer? Amanhã eu não posso fazer nada, porque o futuro a Deus pertence. Então o Deus que já está no futuro, Ele já sabe como que vai ser as coisas, Ele começa a dar ordens e instruções, porque Ele quer que você vá para o caminho certo, para o caminho da rota. E muitas vezes nós duvidamos dessa voz que fala conosco, dizendo assim, não vou fazer isso não, porque eu não sei onde que vai dar. Você não precisa saber todo lugar que você precisa ir, você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer, porque você precisa entender que esse lugar é bom, ainda que você desconheça. Se vem da parte de Deus, você tem que entender que esse futuro que pertence a Deus, e o nosso Deus que também está no futuro, eu não estou dizendo que Deus só está no futuro, mas Deus que também está no futuro, Ele sabe do que vai acontecer na nossa vida, Ele conhece o plano, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa personalidade, nosso caráter, e Ele designa a rota melhor para a gente seguir. Então a gente precisa entender que essa rota, essa vontade soberana de Deus precisa ser guiada, precisa ser balizador para nós, para que nós venhamos a viver de acordo com a vontade de Deus, para a gente não vir a sucumbir junto com aqueles que não amam a Deus. É isso que o Senhor está fazendo. Nós percebemos também que quando nós vemos os detalhes, percebemos que os princípios divinos que não podem ser discutidos ou negociados. Amados, tem coisas que Deus diz para nós, que a gente não tem que ficar perguntando para Deus por quê, não. Na verdade a gente tem que dizer sim. Sim, Senhor, eis-me aqui e pronto. Tem coisas que Deus não vai negociar. Tem princípios, tem valores que são inegociáveis. E não sou eu que faço as regras, não é a igreja metodista que faz as regras. Na verdade, quem faz as regras é Deus. É Deus que dá instrução. Tem coisa que Ele não vai abrir mão. Tem coisa que a gente tem que abrir mão para viver com Ele. Porque se a gente não abrir mão, a gente não vai viver a plenitude com Ele. Tem coisas que são necessárias a gente fazer, a gente passar, para viver de acordo com o que Ele quer. E não dá para negociar. E quando a gente fala sobre família, há princípios inegociáveis. Porque o Senhor que instituiu a família. E Ele não vai negociar nenhum princípio, nenhum valor sobre a família. Sobre o modelo ideal de família, o modelo divino de família. Eu sei que hoje aparecem modelos mais diferentes de família.
A gente está ficando até acostumado a ver por aí. Mas não quer dizer que porque a gente vê é certo. Pode até ser normal para agora, para esse tempo de agora. Mas não quer dizer que é bíblico. Não quer dizer que faz parte da vontade de Deus. Não quer dizer que Deus aprova. Muito pelo contrário, muitas Deus desaprova. Porque a própria Bíblia diz que os pais têm que ensinar os filhos no caminho que devem andar para quando crescer não se desviar dele. Lá em Provérbios 22:6 diz, é uma orientação para que os pais, marido, esposa, orientem os seus filhos. Ali nesse versículo nós entendemos o que é uma família ideal. O que é uma família nos moldes do Senhor, pai e mãe educando os seus filhos. E quanto mais passa o tempo, nós vemos esse lar destruído, transgredido, as orientações do Senhor, o conceito de família jogado por terra. Muitas vezes a gente vai olhar e vai dizer assim, as pessoas vão dizer, não, mas a família é uma instituição falida. Família já foi, essa família tradicional brasileira, como muitos dizem ultimamente. Essa família não é tradicional brasileira, meu irmão. Essa família é tradicional dos céus. Foi instituída não no Brasil, mas foi instituída no reino de Deus. É o Deus que lidou com isso, Deus que trabalhou, Deus que pensou a família para que o homem não ficasse só, para que a esposa fosse ajudadora e para que os filhos fossem ensinados debaixo da orientação que vem da parte de Deus. Isso é o ideal. Isso é o bíblico. Isso é o de Deus. Não adianta inventar a roda, reinventar a roda. Já está criada. A gente precisa, sabe de quê? Converter os nossos caminhos. Converter o nosso coração, o coração de Deus. Não ficar barganhando com Deus ou tentando negociar com Deus princípios inegociáveis. Deus não vai te dar ouvidos nesse quesito. Ele não vai ouvir a sua voz, porque Ele não pode negociar princípios. Ele não pode mudar a sua essência é santa. E a família precisa ser esse lugar de santidade. Esse lugar santo, esse lugar que é o caminho para entender qual é o projeto do Senhor para a minha casa. E já caminhando para encerrar, quando eu leio lá no texto, estabelecerei contigo a minha aliança, tem a ver com deixar Deus guiar, deixar Deus no controle, deixar Deus no controle. O versículo 18 diz assim, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Amados, a arca é o lugar da segurança. Entenda isso. A arca é o lugar da segurança. Mas pastor, a arca é provisório, tudo bem. Mesmo que provisório ainda é o melhor lugar para se estar no meio do dilúvio. A arca é provisório, mas ainda que provisório, é o melhor lugar que alguém poderia estar diante do perigo que vem de fora. A arca, apesar de ter sido orientada pelo próprio Deus, ela foi construída por um homem. Então, quando a Bíblia nem fala disso, mas quando eu percebo que um homem que não sabia nada sobre construção de arcas, de barcos, construiu, eu imagino que não deve ter ficado a coisa mais bonita do mundo. Isso no meu coração. Eu imagino que quando a arca estava pronta, ela não era uma coisa muito bonita, muito atrativa. Eu sei que muitas vezes nós vemos aí em desenhos bíblicos algo muito bonito, muito bem construído, mas provavelmente não era bem acabado. Até porque era provisório, duraria apenas algum tempo, precisaria ser segura, mas era provisório. E a gente percebe também quando Deus trata da família, Deus não espera a perfeição da nossa família, e sim que ela cumpra o propósito de Deus. A arca ela foi construída para ser funcional. A arca ela foi construída para cumprir um propósito da salvação. A sua família terrena, ela é temporária também. Daqui a pouco, não daqui a pouco, né, mas depois de muito tempo, vocês, todos da sua família, não irão existir mais. Estarão deitados no berço de Abraão, no seio de Abraão. Mas quando a gente vê que esse projeto de família, essa família terrena, ela é provisória aqui na terra sim, mas ela foi constituída por Deus. Então Deus constituiu a família como Deus orientou como deveria ser construída a arca. Noé construiu a arca mesmo sendo homem e falho. Então provavelmente ela não ficou perfeita, mas ela ficou funcional e ela cumpriu o objetivo. A sua família não precisa ser perfeita, mas ela tem que ser funcional e cumprir o propósito pelo qual ela foi criada por Deus. Isso que precisa acontecer. Deus tem uma aliança perpétua com as nossas famílias. Deus tem uma aliança perpétua com o projeto família.
Então, repare que o Senhor dá muitos direcionamentos de tamanho, largura, altura, vedação, compartimentos, andares. Mas uma coisa que eu percebo é que Deus não fala sobre o leme. Deus não fala sobre o timão. Sabe o timão? Não é do Pumba não, gente. O timão, aquele lugar que a gente segura, aquele volante da embarcação. Deus não fala nada sobre construir o timão. Deus não fala nada sobre construir o leme. E aí quando eu olho para a Bíblia, eu vou tentar entender por que isso. É porque a família é uma instituição de Deus. E se Ele instituiu, Ele que direciona. A gente não precisa direcionar aquilo que Ele sabe qual é a rota. Olha, repara que o cenário que o povo está vivendo é um cenário de fora de rota. As pessoas não sabiam qual era a rota mais a seguir. Elas não sabiam para onde caminhar, para onde ir. Mas aqui a gente percebe que Deus manda construir um lugar seguro, mas tira o controle das mãos do homem. Tira o controle das mãos de Noé e diz assim: olha, deixa eu construir, porque senão não haverá nenhuma família na terra. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Muitas vezes a gente é precipitado, a gente quer fazer coisas do nosso jeito, a gente quer direcionar a nossa família para lugares que o Senhor não mandou ir. E o Senhor está dizendo assim: olha, você vai construir todas essas coisas, eu vou te guiar, eu vou te instruir, mas eu vou fechar a porta, e a direção da embarcação sou eu que dito, sou eu que dito as regras, sou eu que estou no comando, eu que estou no controle. E aí muitas vezes nós temos momentos que Deus, para nos proteger, precisa tirar o controle das nossas mãos, porque senão a gente se autoflagela, a gente se automachuca, senão a gente age da maneira errada, pelas nossas próprias mãos conosco mesmo, e muitas vezes nós vamos culpar a Deus por causa dessas atitudes. Mas foi o Senhor que me chamou para esse projeto, e agora eu estou machucado. É por isso que Ele tira o controle das suas mãos em alguns momentos. Então, em alguns momentos Ele vai tirar mesmo o controle das suas mãos, meu irmão. Em alguns momentos o Senhor vai tirar mesmo o controle das suas mãos, minha irmã. Mas não é para te punir, não é para te tirar da essência, mas é para te colocar na rota de novo. É porque o caminho é Ele que sabe, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então Ele quer te conduzir para o caminho certo, Ele quer te conduzir para a verdade correta, Ele quer te conduzir para a vida. Deus quer conduzir a sua família para a vida. O Senhor está te chamando para esse lugar que é necessário que você somente confie, e que você abra mão do controle, abra mão das rédeas, abra mão de colocar a mão naquilo que não é para ser colocado. Nós conhecemos passagens bíblicas onde homens colocaram a mão em coisas que não deveriam e depois morreram. Você conhece a história de Uzá? E para encerrar, Noé diante do Senhor não hesitou, não discutiu, não deu desculpas e nem colocou obstáculos. No versículo 22, que nós lemos no início dessa palavra, diz assim: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amados, Noé não tinha habilidade para construir arcas. Noé, ele era agricultor, e ele foi desafiado a começar um projeto maluco que durou muito tempo, e que não aparentava dar em lugar nenhum. Quantas vezes o Senhor te desafiou a construir algo grande para Ele, e você questionou a vontade de Deus? Quantas vezes o Senhor colocou nas suas mãos, diante de você, um projeto maluco, algo que aparentemente não ia dar em lugar nenhum, e você hesitou, colocou obstáculos, deu desculpas, e isso não foi para frente? Quantas vezes a nossa carnalidade, a nossa humanidade, a lei da linearidade no relacionamento com Deus tem impedido que nós venhamos a viver o projeto pleno e sobrenatural de Deus? Mas pastor, eu não tenho condições, eu não sei falar. Mas Deus levantou Moisés mesmo não sabendo falar. Ah, mas eu não tenho condições, eu sou muito pequeno, não tem problema. Deus levantou Jeremias também muito pequeno. Ah, mas eu não sei acontecer, eu não sei fazer, não tem problema. O Senhor está atrás de pessoas disponíveis. O Senhor está atrás de famílias dispostas a mudar o cenário que estão vivendo hoje, para começar a viver o sobrenatural de Deus a partir de hoje. O Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano, está nas mãos dEle, Ele quer guiar, Ele quer conduzir, mas nós precisamos deixar, permitir que Ele venha guiar, que Ele venha conduzir, mas nós não podemos questionar a Deus sobre coisas grandiosas que o Senhor quer dar nas nossas mãos.
Muitas vezes nós queremos viver o sobrenatural, muitas vezes nós queremos viver o grande de Deus, queremos avançar, queremos romper, queremos multiplicar o nosso grupo de pastoreio, queremos invadir Muriaé, queremos ganhar todas as pessoas para Jesus, mas nós não lidamos, nós não agimos de acordo com a promessa que está diante de nós. Muitas vezes nós temos já a promessa, mas nós não caminhamos em direção a ela. Nós ficamos questionando: será que é para mim mesmo? Será que eu posso? Será que eu sou forte? Será que não tem uma pessoa melhor? E nós vamos atrasando o cumprimento da promessa em nossa vida, meu irmão. Nós vamos atrasando o projeto de Deus, do cumprimento da promessa em nossa vida, minha irmã. O Senhor está focado, o Senhor está determinado em trazer à existência coisas que não existem através de nós, para que nós venhamos experienciar um novo nível na presença dEle. Quando eu leio o texto, eu percebo que aqueles que obedecem ao Senhor têm seus dias acrescidos. Eu reparo lá em Gênesis, só que agora no capítulo 9, versículo 28 e 29, que diz assim: Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os anos de Noé foram 950 anos e morreu. Só que quando eu vou ver em comparação com as outras pessoas que estavam vivendo contrários àquilo que Deus se agradava, ou seja, homens que não estavam andando com Deus, lá no capítulo 6, versículo 3, o Senhor diz assim: então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Quando eu olho para essa comparação, eu percebo: você quer viver mais com Deus? Você quer ter longa vida com Deus? Comece a andar com Ele, comece a ser íntegro, comece a ser reto, comece a viver o relacionamento pelo relacionamento, não pelas bênçãos que pode te encontrar. Comece a viver de acordo com o Senhor te chamou para viver, e os seus dias serão acrescidos na terra. Mas se você viver o contrário, você tem dias limitados. Quando eu leio essa palavra, o Senhor falou poderosamente em meu coração, dizendo assim: aquele que vive comigo não tem limites, aquele que vive comigo não precisa ter barreiras, vive uma vida em liberdade. Mas aquele que vive sem mim é limitado, tem limite até para viver, tem limite de tempo de vida na terra. Amados, quando eu olho essa palavra, ela me lembra também aquele primeiro mandamento com promessa. Lá em Êxodo, no capítulo 20, quando Deus está dando os mandamentos, os 10 mandamentos, Ele fala assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias sejam acrescidos na terra que Deus dá. É um mandamento com promessa. Olha, se nós honrarmos o nosso pai, a nossa mãe, o Senhor acrescenta nossos dias. Imagina se nós honrarmos o nosso Pai Celestial, quantos dias nós não teremos? E talvez você pode olhar e falar assim: mas você está falando que eu vou viver mais dias corridos? Até creio que não, sabe? Eu não acredito que nós vamos viver 950 anos, de fato. Mas sabe aquela sensação que a gente tem, de que o tempo está correndo e eu não estou servindo para nada? Que eu não estou sendo útil para nada? Que as coisas vão acontecendo ao meu redor, mas eu mesmo não consigo experimentar nada? Eu acho que quando nós vivemos essa plenitude, nós vamos conseguir entender que os nossos dias, apesar de corridos, estão sendo utilizados para a glória do Senhor. Estão sendo utilizados para que Deus venha fazer algo em nós e através de nós. Então os nossos dias não serão mais desprezíveis, desprezados, deixados de lado, mas serão utilizados, serão úteis. O Senhor quer te usar, meu irmão. O Senhor quer usar a sua família, minha irmã. Então é necessário que nós venhamos a viver essa vida de retidão, essa vida de integridade, essa vida de homens que andam com Deus. No fim das contas, aquela arca que representa a família, ela foi levada a 7 metros mais alto que o pico mais alto do monte mais alto, 7 metros acima. E aí, quando eu li isso, eu comecei a entender que todo dilúvio serve para Deus mudar o nosso nível, serve para Deus nos levar para um nível mais alto. A obediência nos leva para um lugar mais alto. O Senhor tem algo a mais para a sua vida, meu irmão. O Senhor tem algo a mais para a sua casa, minha irmã. O Senhor tem algo a mais para a sua família, um lugar mais alto, um próximo nível, um próximo estágio. Mas é necessário que nós venhamos a viver de acordo com a vontade de Deus e seguirmos andando, caminhando com Deus. Amém? Quero te convidar para se colocar de pé nesse momento.
nesse tempo que o Senhor foi ministrando essa palavra ao meu coração, não teve como não lembrar das palavras do pastor Davi Silva aqui no Hope, no domingo à noite, quando ele diz assim que que uma geração precisa ser curada para tocar em Jesus, para que outra geração venha acordar quando Jesus a tocar. Essa mensagem ficou muito bem guardada no meu coração, e eu percebo que quando nós estamos falando sobre gerações, e ali o pastor Davi, ele explanou muito bem sobre a geração que precisa ser curada, era a geração dos pais, da família, para que outra geração venha acordar, que era a geração dos filhos. Eu percebo que tudo começa com o primeiro passo nosso, na nossa casa, como homens, como mulheres, como casal, como família, como a base da nossa família, que é o casamento. Então nesse momento eu quero te fazer um convite, para que você que está aí com seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, você que está aí como casal nesse lugar, que você venha até o altar para nós orarmos juntos. Para você que está com a sua família, venha com a sua família no altar. Ah, mas eu não estou com meu esposo, mas estou com meu filho. Venha com o seu filho no altar. Mas sai do seu lugar nesse momento, que nós possamos orar a Deus, para que Deus venha continuar restaurando o seu lar, restaurando a sua casa, restaurando, cumprindo a obra que Ele chamou para fazer na sua casa. Sai do seu lugar nesse momento, para que nós venhamos juntos orar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Venha trazer a sua família.